Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece e está chegando aqui agora, meu nome é Viviane Teles. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essas capas de suplá dupla face. Espero muito que vocês gostem. Eu estou usando aqui dois tecidos, estou usando tricoline, mas como vocês já sabem, né, a capa de suplá você pode usar uma variedade de tecidos. Então fiquem à vontade para usar o tecido que vocês acharem que fica melhor. E também fazer um composê, que são combinações para você colocar na mesa. Então aqui eu estou usando esse poá e estou usando aqui essa outra combinação aqui de tricoline. Você pode escolher qualquer cor que você achar melhor aqui. Eu coloquei esse rosinha aqui dessas flores para fazer essas combinações. Espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Também quero falar para vocês que no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer só a capa de suplá, dupla face. Mas eu já tenho um vídeo que eu fiz anterior ensinando a fazer os moldes. A base de suplá que eu estou usando aqui é de 35 centímetros de diâmetro. E os meus moldes, eu sempre faço ele maior para poder ter um acabamento melhor quando eu for colocar o elástico. Então, os meus moldes aqui, ele tem a medida do diâmetro dele de 47 centímetros. Então, eu vou deixar o link desse vídeo com os moldes. Eu ensinei a fazer o molde no TNT, no papel e também você pode fazer também já no tecido. E no vídeo de hoje eu vou fazer as capas e vou deixar o link desse vídeo dos moldes no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. E se você desejar me seguir no meu Instagram, também vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Espero muito que vocês gostem desse passo a passo e vamos comigo para a costura? Pronto, pessoal, aqui estão as capas de suplá dupla face. Eu fiz assim, esse lado dessa cor e esse outro aqui é dessa cor aqui. Então, eu fiz um composê com essas duas cores, que você pode usar tanto assim, iguais, ou você pode misturar. Usar assim também, com essas duas cores, ou usar assim, com as três combinações. Aí você que vai decidir o jeito que você vai usar. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Antes de tirar, vou mostrar aqui os detalhes aqui, do acabamento dela aqui. Essa parte aqui é o acabamento dela. Então, essa costura aqui, você faz sempre com as mesmas linhas. Aqui é o acabamento, essa parte aqui, daqui pra aqui, é onde a gente deixa a abertura pra colocar o elástico e depois a gente faz o fechamento depois que colocar o elástico. Então, essa parte aqui, nesse outro lado, nem dá pra ver, porque eu coloquei uma linha rosa, combinando. E aqui eu também coloquei a linha combinando com o tecido, então ficou muito bom porque fica assim, disfarçado, né, o acabamento. Eu vou retirar ela para você ver como fica. Como eu falei no outro vídeo, onde eu ensinei fazer os moldes da capa de suplá, a minha base, ela mede 35 centímetros de diâmetro. Aqui o acabamento que eu falei para vocês. Então, fica muito bom. Você sempre usar as linhas combinando. Então, você pode usar tanto desse lado, como do outro lado. Então, fica assim, dessa maneira. Então, eu vou ensinar vocês como fazer a capa nesse vídeo, a capa de suplá dupla face. Mas, vou deixar na descrição, para você que ainda não tem o molde, vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, o vídeo onde eu ensinei a fazer os moldes da capa de suplá. No vídeo de hoje, eu vou utilizar dois tecidos. Como eu mostrei para vocês aqui, a capa de suplá, ela usa dois tecidos, para você ter a opção de você usar tanto desse lado como desse. Então, no vídeo de hoje, eu vou utilizar esse tecido aqui e vou utilizar um outro tecido, que é esse aqui que eu escolhi, para fazer um composê com esses dois tecidos. Só que antes de começar o passo a passo, eu quero mostrar para vocês aqui. No outro vídeo, onde eu ensinei a fazer os moldes da capa de suplá, eu ensinei como cortar, mas como eu não mostrei essa dica, então eu trouxe para falar para vocês. Porque eu gosto do TNT. Aqui eu já dobrei o meu tecido, eu tenho aqui meio metro de tecido, assim. Então, na largura dele todo, eu tô usando a largura do tecido todo. Então, a largura dele é de 1,5. Então, eu dobrei aqui em 3. Eu mostrei no outro vídeo como eu dobrei. Já tá dobrado aqui. Então, aqui agora eu pego o meu molde de TNT, acerto direitinho e alfineto aqui e vou recortar aqui toda a volta. Vai sobrar essa parte aqui e vai sobrar essa partezinha aqui assim, de mais ou menos 3 centímetros. Você já guarda, porque você já pode fazer um barradinho de pano de prato. Nesse outro aqui que eu fiz, sobrou esses dois aqui, então eu já vou guardar para fazer um barradinho. Essa parte aqui que sobra, então você não vai desperdiçar nada. Então aqui eu vou alfinetar e vou recortar. Pronto,
Se eu quiser fazer desse jeito, eu já vou alfinetar aqui o TNT e vou recortar. Se eu quiser fazer de outra maneira, lembrando, né, que aqui tá dobrado em 3. No outro vídeo eu ensino como dobrar, viu? É só você clicar no link que eu vou deixar. Aqui tá em 3. Aqui, 1, 2, 3. Então, aqui eu já vou ter as três partes para a capa de suplá com esse. E agora eu vou mostrar um outro jeito de fazer as outras 3 partes da capa de suplá. Então, aqui agora, ele tá alfinetado, que eu dobrei aqui, alfinetei todo o tecido, dobrei em 3 também, aqui, 1, 2, 3, para cortar as 3 partes certinho, que eu vou fazer 3 capas de suplá dupla face. Então, aqui ele tá dobrado do jeito que eu ensinei no outro vídeo. Então, eu dobro ele no meio novamente, todo certinho. Essa parte aqui é a parte que vai sobrar do retalho. Então, dobrou aqui ao meio, acertou bem direitinho. Eu dobro ao meio novamente. Essa parte aqui é o retalho que vai sobrar dele, viu? Então, aqui assim, ó, eu vou mostrar desse lado aqui pra você ver, acertou. Tá bem certinho aqui, ó, bem certinho aqui, bem certinho aqui. Então, aqui agora eu pego o meu molde. Eu ensinei a fazer o molde da capa de suplá de papel e ensinei a fazer com TNT. Só que, como eu falei no outro vídeo, se você quiser, pode colocar o papel aqui agora. Só que o TNT, ele vai me facilitar eu colocar ele aqui e pegar o clipe ou o alfinete e colocar aqui. E aqui agora, ó, eu vou seguir aqui certinho e recortar. Então, eu vou recortar e volto para mostrar para vocês. Por isso que é bom você já ter o molde pronto. Assim fica bem melhor. Então, vai sair bem certinho. E esses retalhos aqui a gente vai utilizar para fazer barrado de pano de prato. Não vai desperdiçar nenhum material. Aqui, pessoal, eu já cortei, mostrei pra vocês como eu cortei. Aqui tá o meu molde, alfinetado aqui, né? Eu vou retirar. O meu molde, ele tem 47 centímetros de diâmetro. 47 centímetros assim e assim, né? No diâmetro dele tem 47 centímetros. O link onde eu fiz o molde eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Então, aqui eu já tenho 3 partes da minha capa de suplá dupla face. Aqui eu tenho 50 centímetros de tecido, então eu usei 50 centímetros de altura e usei a largura toda do tricoline dobrado, como eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse jeito de cortar aqui é o jeito que dá super certo pra você cortar com a tesoura. Essas 3 camadas aqui dá super certo. Agora, essa é a outra forma que eu mostrei no vídeo. Eu só consigo cortar essas camadas aqui, que são muitas camadas, no tecido dobrado aqui várias vezes, como eu mostrei como dobra e mostrei cortando. Eu só consigo cortar com a minha base e a minha régua. A régua eu sempre uso pra não... essa lâmina aqui do cortador circular, se por acaso ela sair um pouquinho, não me cortar. Então, por isso eu uso a régua. Eu não tenho a régua arredondada, então eu dou um jeitinho com essa aqui que eu tenho e seguro e vou cortando devagarzinho. Essa maneira que eu ensinei pra vocês aqui, cortando assim com ele dobrado, mostrei tudo direitinho no passo a passo antes, mostrei tudo direitinho. Então, essa maneira de cortar aqui, você pode cortar com o cortador circular ou com a máquina de corte, a máquina de cortar tecido, que aqui vai ser muito rapidinho. Com o cortador circular, eu tive um pouco de dificuldade porque são muitas camadas. Então, o seu cortador circular, ele tem que estar bastante afiado a lâmina dele. Com a tesoura, eu não consigo cortar. Com a tesoura aqui, ó, são muitas camadas, eu não consigo cortar. Então, eu só consigo cortar com o cortador circular. E mesmo assim, só consegue se o cortador circular tiver com a lâmina bem afiada. Mas eu quis mostrar esse modelo porque esse jeito de cortar aqui é para quem vai fazer em produção e tem aquela tesoura de cortar... tesoura não, a máquina de cortar tecido que é bem rapidinho e prático. Então, por isso eu mostrei. Então, aqui agora eu vou retirar os clipes aqui e vou mostrar para vocês. Aqui eu já tenho... Como eu falei, meio metro de tecido de uma cor e meio metro de outra, para fazer a minha combinação, meu composê. Então, 1 metro de tecido, meio de uma cor e meio de outra cor, vai dar para fazer 3 capas de suplá dupla face. Então, aqui agora eu vou unir, vou retirar aqui essas 2 outras faces. No final do vídeo eu vou mostrar as outras 2 capas dupla face pronta. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o passo a passo. Coloquei aqui direito com direito. Pronto, já coloquei direito com direito. Aqui agora eu vou alfinetar. Eu posso colocar o clipe aqui e vou retirando toda vez que for passando a costura. Ou eu posso já colocar o alfinete acertando aqui as laterais bem certinho e vou colocar o alfinete aqui
porque a minha costura, eu vou fazer uma costura de meio centímetro em toda a volta e não vai pegar aqui no alfinete. Então, eu vou botar 4 alfinetes aqui e vou fazer uma costura em toda a volta. Essa costura que eu vou fazer em toda a volta vai ser de meio centímetro. Vou colocar aqui logo esse outro alfinete para mostrar para vocês. Eu vou pegar uma caneta aqui, que é para mostrar aqui. Vou pegar a caneta. Eu vou fazer uma costura aqui, em toda a volta de meio centímetro, como eu mostrei para vocês. E vou deixar uma abertura aqui, mais ou menos, de 4 dedos. Pronto. Eu vou costurar, começar com retrocesso aqui. Pronto, vou mostrar aqui. Começo com retrocesso, que é para quando eu for desvirar não ficar descosturando. Eu começo com retrocesso aqui. Faço a costura em toda a volta. Quando chegar aqui, eu paro com retrocesso, que é pra gente desvirar. Essa parte aqui é pra gente desvirar. E nós vamos fechar ela depois que a gente colocar o elástico. Então, vamos pra máquina fazer uma costura em toda a volta aqui de meio centímetro. Pronto, eu já fiz a costura em toda a volta de meio centímetro aqui. Só precisa desse centímetro aqui. Meio centímetro tá bom. Fiz a costura em toda a volta. Vou retirar os alfinetes que eu coloquei aqui de segurança para o tecido não sair do lugar. Então, aqui eu deixei a abertura de 4 dedos aqui. Dei o retrocesso aqui e aqui no final. E agora eu vou desvirar por essa abertura aqui. Quando você desvira, termina de desvirar a sua capa de suplá, dupla face, você pode até pegar uma tesoura, só que é ruim porque pode furar aqui essas laterais. Então, eu pego um pincel, então eu pego ele aqui e vou fazendo esses cantinhos assim, pra acertar bem direitinho, pra ficar assim certinho, bem certinho. Então, eu vou fazendo aqui em toda a volta, pra ficar bem certinho aqui onde tá assim, dessa maneira que tá aqui. Então, eu vou, ó, puxando ele assim. Eu pode até fazendo assim com a mão, acertando. E agora eu vou ao ferro e vou passar. E quando eu for passando, eu vou certificando que tá assim, ó, bem certinho. Então, eu vou passar o ferro bem certinho e vou aproveitar. Aqui nessa abertura que ficou, eu já vou passar o ferro aqui, colocando essa abertura aqui, ó, essas duas pontinhas aqui para dentro e dobrar assim. E vou passar o ferro para ela ficar vincada bem certinho, para quando colocar o elástico e a gente for fazer o acabamento, ela vai estar bem certinho assim, ó, o acabamento. Então, eu vou passar o ferro e volto para mostrar para vocês. Pronto, eu já passei o ferro. Olha como fica bem melhor para fazer a outra costura de acabamento. E aqui, ó, quando eu passei o ferro, já vincou essa parte aqui, já fica muito bom quando a gente for fazer a costura de acabamento aqui. Então, aqui agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Em toda a volta. Não vou deixar abertura nenhuma, porque já tem essa abertura aqui. Então, eu vou passar uma costura em toda a volta de 1,5 cm. Isso aqui, ó. Vou ver se dá pra vocês verem. Aqui, no meio do 2, aqui. Uma costura de 1,5 cm para colocar o elástico. Vou passar em toda a volta, não vou deixar abertura nenhuma. E terminando, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Em toda a volta de 1,5 cm. Se você tiver dificuldade para marcar 1,5 cm, essa caneta aqui, ela apaga com ferro. Então, você pode até usar o giz que apaga também. Então, você marca aqui, ó, 1,5 cm. E você marca e vai passando a costura em toda a volta com essa medida. Ó, pessoal, eu quero mostrar pra vocês uma dica aqui. Se você não quiser se guiar por essas marcações aqui, vou mostrar aqui. Aqui tem 1,5 cm, né? Onde eu vou passar minha costura que eu marquei aqui. Eu coloco aqui, bem onde a agulha vai passar. Se você não quiser se guiar. Então, aqui eu cortei um pedacinho de papelão, de 8 por 2. 8 assim por 2. E aqui eu dobro ele no meio, coloco ele aqui, ó, na direção certinha. E cortei um pedacinho de fita isolante. E aqui agora, eu ia colocar com fita crepe, só que a fita crepe não segura direito. Então, eu coloco aqui, ó, posso até colocar aqui fora. E aqui agora prender na direção que eu quero. Então, eu vou costurando e isso aqui vai me guiar a não passar pra cá. Então, aqui eu vou me guiar na posição certinha onde eu marquei, de 1,5 cm. Isso aqui se você não tem aquele guia de costura, acho que chama guia magnético, que coloca aqui e vai se guiando por ele. Então, aqui você já tem a posição certinha, 1,5 cm. Pronto, pessoal, já fiz a costura em toda a volta. Agora aqui tá a abertura onde eu vou colocar o elástico. Vou mostrar pra vocês aqui, eu fiz a costura,
a costura com a mesma linha, combinando. Mesmo que vai ficar embaixo do suplá, assim, na parte de baixo, mas é muito bom quando você faz as costuras assim, com as linhas combinando com o tecido. Então, aqui agora eu vou colocar o elástico. Eu vou mostrar para vocês aqui a medida do elástico. Eu vou usar 55 centímetros do elástico. Aqui é o elástico chato, né? O nome desse elástico, assim. Então, você pode usar, nessa largura aqui que eu deixei, de 1,5 centímetro, você pode usar esse aqui, que ele é menos de 1 centímetro, e pode usar esse aqui também, que é de 1 centímetro. E também você pode usar esse elástico aqui, que é o elástico roliço. Agora sim, esse aqui, ó, que é bem forte ele, não esse. Para você não se confundir, que esse aqui é o elástico cirúrgico, é o que a gente coloca, estamos usando agora nas máscaras, né? Ele é bem macio. Esse aqui não é bom para colocar na capa de suplá. Então, você pode usar esse aqui. Ele pode usar também no mesmo tamanho que você usar esse aqui, 55 centímetros, pode usar esse daqui também. Então, aqui agora eu já tenho ele, então eu vou colocar. Você pode usar também esse colocador de elástico aqui. Eu vou colocar com o que eu tenho aqui, que eu sempre mostro pra vocês, que é esse aqui. Então, eu vou colocar aqui e volto pra mostrar pra vocês, pra gente fazer o fechamento. Já passei o elástico em toda a volta. E aqui agora eu posso ir na máquina e colocar aqui um sobre o outro e passar uma costura aqui. Ou eu posso dar 3 nozinhos. Então, se você quiser costurar, você pode costurar. Então, aqui agora eu dou um nó, 2 e 3. É o suficiente. Pronto. Então, aqui agora você puxou, viu que tá firme. Então, você pode cortar um pouco dessas pontinhas que ficou aqui. E aqui agora eu vou puxar o franzido aqui do elástico para esse nozinho entrar aqui dentro e aqui ficar liberado para fazer a costura de acabamento. Pronto, aí eu vou puxar o nó. Ele fica bem disfarçado aqui dentro, não tem problema nenhum. Então, aqui agora eu vou puxar aqui. Puxei o franzido do elástico e vou acertar assim. Pronto, acertei aqui. Aqui agora eu vou passar uma costura, começando daqui até aqui, de fechamento. Bem aqui na beiradinha aqui. Bem aqui, ó, no pezinho aqui. Você passa uma costura bem certinha. Eu vou passar e volto para mostrar para vocês o acabamento, como ficou. Aqui, pessoal, como ficou. Eu quero mostrar para vocês o acabamento, que eu já mostrei no início, mas quero mostrar esse aqui, ó. Procurar aqui. Ele fica tão disfarçado da mesma cor que nem dá pra ver, ó. Então, aqui o acabamento, ó, o fechamento é daqui pra aqui. Então, você usando as mesmas linhas, vai ficar bem disfarçado, que não vai dar nem pra perceber quando o elástico tiver assim, ó. Nem dá pra perceber. Então, eu vou mostrar pra vocês assim. Você pode usar ele, a capa de suplá dupla face, tanto assim, combinando, iguais, ou você pode usar ela assim. Eu vou colocar aqui. Você pode usar ela fazendo o composê, que por isso que a dupla face tem esse novo jeito, né? Um jeito muito bom de usar, porque você pode fazer combinações de tecido. Você vai ajeitar para que o elástico fique todo direitinho de um lado do outro, para não ficar muito franzido de um lado e menos do outro. Então, você vai ajeitando. E também deixar ele no mesmo tamanho assim, ó. Mesmo tamanho que tá aqui, que esteja em todos os lados. E aqui nesse lado, no lado aqui onde vai ficar o prato, né, em cima, tem que ficar todo certinho, para que não fique enrugado assim o tecido. Então, você vai acertar bem direitinho. Até quando você for fazer suas fotos, para você postar, para suas clientes ver, você vai acertar bem direitinho, ó, para que a cliente veja como fica direitinho ele. Então, você pode usar assim, iguais, pode usar só com os dois, assim, as duas combinações. Deixa eu ver se tá mostrando direitinho. Pode usar assim, ou você pode fazer esse composê assim e usar assim na mesa, as 3 combinações. Então, esse foi o passo a passo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Também quero falar para vocês o link do vídeo onde eu fiz os moldes. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado.
No próximo vídeo eu vou fazer a capa de suplá com viés, porque hoje foi a capa de suplá dupla face. Mostrar aqui, eu não mostrei, né? Todas assim. Eu fiz logo as 3 para mostrar para vocês como fica o composê bonito na mesa. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui logo. No próximo vídeo, eu vou trazer esse passo a passo aqui, que é com viés. É uma face só e com viés. Então, nesse vídeo aqui, eu utilizei 1 metro de tecido para fazer essas 3 capas de suplá dupla face. Meio metro desse tecido, dessa cor, de cupcake, né? Acho que é assim que chama. E esse tecido aqui, nessa outra cor, nesse outro para fazer o composê. Então, meio metro desse tecido e meio desse, eu fiz 3 capas de suplá dupla face, juntando todos deu 1 metro de tecido, meio desse e meio desse. Então, formou 3 capas de suplá dupla face. Então, aí você já tem a base de quanto metro você vai utilizar para fazer 2 capas, uma capa, entendeu? Também quero falar para vocês que ainda não esquecer de curtir esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum passo a passo que eu trago aqui. E se você desejar me seguir no meu Instagram, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Eu sempre deixo o link do meu Instagram no primeiro comentário fixado. Então, quero agradecer a todos que ficou até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.